Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente de imunização. Vamos falar sobre vacinas. Hoje nós vamos estudar a rede de frio. Este conteúdo é altamente recorrente nas provas, então já pega o seu bloquinho de notas, porque eu estou chegando com dicas cruciais aí para a sua aprovação. Nesta aula, nós vamos ver apenas um resumo sobre imunização. Nós temos vários conteúdos envolvidos aqui dentro desse tema. Inclusive, hoje eu estou iniciando uma série de aulas aqui no canal, atualizando, este conteúdo para vocês. Mas nas aulas eu consigo trazer para vocês o conteúdo mais resumido. Se você quer ter um estudo mais completo de imunização e gabaritar qualquer questão, você pode ir para o nosso site e conferir o nosso e-book com o estudo completo deste tema. No nosso e-book de imunização, você vai ter o estudo de todas as vacinas do calendário nacional de vacinação já atualizado. Também vai estudar tudo sobre a rede de frio, que é o tema dessa aula de hoje, e também tudo sobre sala de vacina. Então é o material mais completo que você vai encontrar sobre imunização, com 142 páginas de muito conteúdo, com a teoria completa e atualizada, além de mais de 170 questões para você treinar sobre este tema. Então, este material é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. Inclusive, você não precisa se preocupar em anotar o conteúdo desta aula, porque tudo está lá no material para você estudar com mais profundidade. Para você garantir o seu, é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, enfrenteenfermagem.com.br. Então vamos aqui prosseguir para o estudo da rede de frio, que faz parte aí do tema de imunização. O Programa Nacional de Imunizações tem o objetivo de garantir a qualidade dos imunobiológicos. Quando a gente fala imunobiológicos, a gente está falando do quê? De soros, vacinas e imunoglobulinas, que são adquiridos e ofertados aí para toda a população. Para isso, conta com uma rede que é de nível nacional, que é formada por uma estrutura física que torna viável todo o processo logístico envolvido na vacinação. Toda a organização estrutural e técnica é chamada de rede de frio, e o processo logístico da rede de frio é denominado cadeia de frio. Quando você vai numa sala de vacina, para você receber lá a sua vacina ou qualquer outro tipo de imunobiológico, você está dentro de uma instância final da rede de frio. Você está vendo ali a vacina já na sua etapa final, quando ela é finalmente distribuída para a população. Mas antes disso, antes da vacina chegar até você, ali na sala de vacina, ela passou por todo um processo logístico. A vacina foi produzida, depois ela foi recebida num centro de armazenamento, ali ela foi conservada, e aí nós temos uma série de recomendações em relação à conservação dessa vacina para garantir que as características originais deste imunobiológico sejam mantidas. Depois disso, a gente tem a distribuição dessas vacinas para as unidades, e nesse processo nós vamos ter o transporte envolvido. Então nós temos também recomendações específicas para o transporte dos imunobiológicos, porque a gente precisa garantir que, mesmo estando em transporte, esses imunobiológicos estejam em condições ideais de armazenamento, de temperatura. Isso tudo acontece até chegar na instância final, que é a sala de vacina, onde você está ali recebendo a sua vacina. Então, quando a gente fala de rede de frio, a gente está falando de toda a estrutura física e técnica envolvida nesse processo todo até a vacina chegar na instância final, que é a sala de vacina ou os CRIEs, que são os centros de referência em imunobiológicos especiais. Então, quando a gente fala rede de frio, a gente está basicamente falando de tudo isso. A gente está falando, então, de toda essa estrutura física que torna viável o processo logístico envolvido aqui na vacinação. Essa estrutura física aqui
da rede de frio, ela é composta por várias unidades. A gente tem, por exemplo, aqui as unidades de abastecimento farmacêutico, que são unidades onde a gente vai ter o recebimento, o armazenamento e a distribuição dos imunobiológicos para os estados. A gente vai ter aqui as centrais de armazenamento e distribuição, onde a gente vai ter também o recebimento, o armazenamento e a distribuição desses imunobiológicos para os municípios. A gente vai ter aqui a utilização de refrigeradores e freezers, que são equipamentos utilizados para o armazenamento desses imunobiológicos em condições adequadas de temperatura. Então, quando a gente fala de estrutura física, a gente está falando de tudo isso que está ali tornando viável o processo logístico. O que é o processo logístico aqui envolvido na vacinação? O processo logístico da rede de frio é o que a gente chama de cadeia de frio, tá? Quando a gente fala cadeia de frio, a gente está falando desse processo logístico envolvido aqui na rede de frio. A cadeia de frio, que é esse processo logístico, é um conjunto de ações que visam garantir a manutenção da temperatura adequada dos imunobiológicos em todas as etapas do processo de vacinação, desde a produção lá no laboratório até a aplicação de fato dessa vacina no usuário do serviço de saúde. Então, desde o momento em que a vacina é produzida até o momento em que ela é lá administrada na sala de vacinação, a gente precisa garantir que as condições ideais de armazenamento e temperatura foram mantidas em todas essas etapas. Se você for pensar nisso, olha a complexidade que é essa rede de frio, a cadeia de frio. Porque a vacina, antes de chegar ali até você na sala de vacina, ela passou por vários processos. Ela saiu do laboratório, foi para um centro de armazenamento, depois foi para distribuição, passou por transporte, até chegar em você. E isso envolve várias ações que são complexas, né? Vários cuidados necessários para garantir que não houve nenhuma alteração nas características originais deste imunobiológico. Então, a cadeia de frio são essas ações que buscam manter a temperatura adequada dos imunobiológicos, tá? É um processo essencial para garantir a eficácia, né, desses imunobiológicos, porque a maioria desses imunobiológicos são sensíveis à temperatura e, se forem armazenados ali ou transportados em condições inadequadas, podem perder ali a sua eficácia. Então, a rede de frio é um sistema bastante complexo, mas é essencial para manter a qualidade aqui dos imunobiológicos no Brasil. O funcionamento adequado dessa rede de frio é fundamental para garantir a eficácia das vacinas e, consequentemente, a proteção da saúde da população brasileira. A gente destaca, claro, o papel aqui do Programa Nacional de Imunizações, que é um programa fundamental para a saúde pública da população brasileira. A rede de frio é um sistema complexo que garante essa qualidade dos imunobiológicos no Brasil, e o funcionamento adequado dessa rede de frio é essencial, então, para proteger a saúde da população brasileira. Como você pode ver, existe uma diferença entre rede de frio e cadeia de frio. Então, nós vamos explorar aqui esses dois conceitos agora para você entender com facilidade. Então, a rede de frio é definida como um sistema amplo que inclui estrutura técnico-administrativa orientada pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, a rede de frio envolve toda a parte de normatização, planejamento, avaliação e financiamento e visa a manutenção adequada da cadeia de frio. A gente viu que a cadeia de frio é o quê? O processo logístico. Quando você pensa em cadeia de frio, você já está pensando aqui no controle da temperatura durante todas as etapas, né? Desde a produção até a instância final, lá na sala de vacina, com a aplicação dessa vacina. E quando a gente fala rede de frio, a gente está falando de toda a estrutura técnica e administrativa envolvida nesse processo. Então, a rede de frio é o sistema que é utilizado pelo Programa Nacional de Imunização para assegurar que os imunobiológicos disponibilizados ali nos serviços de vacinação sejam mantidos em condições adequadas de transporte, armazenamento e distribuição, permitindo, né, que eles permaneçam com suas características iniciais até o momento da sua administração. As alterações de temperatura, como excesso de frio ou calor, podem comprometer a potência imunogênica desses imunobiológicos, né? Isso pode acarretar na redução ou na falta do efeito que é esperado para aquela vacina. Então, a rede de frio é um sistema complexo e amplo, por quê? Porque envolve vários atores, desde o laboratório produtor. A rede de frio é composta por uma estrutura física que inclui as unidades de armazenamento e distribuição
e é composta também por um processo logístico que visa garantir a manutenção da temperatura adequada dos imunobiológicos em todas as etapas do processo. Para você entender de forma mais prática, algumas das medidas que são adotadas, né, para garantir o funcionamento adequado da rede de frio são, por exemplo, as inspeções regulares. Então, as unidades da rede de frio são inspecionadas regularmente para verificar as condições de armazenamento e distribuição dos imunobiológicos. A gente tem também aqui treinamento de profissionais. Então, os profissionais que estão envolvidos dentro da rede de frio são treinados sobre as normas e procedimentos de armazenamento e distribuição desses imunobiológicos. A gente vai ter aqui uso de equipamentos e materiais adequados. Então, os equipamentos e materiais utilizados na rede de frio devem ser adequados para garantir a manutenção da temperatura adequada desses imunobiológicos. Então, o funcionamento adequado dessa rede de frio é de extrema importância e é o que vai garantir que as vacinas sejam armazenadas e distribuídas em condições seguras. Aqui nós temos algumas imagens que mostram para vocês, apenas contextualizando, né, a rede de frio para vocês entenderem. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os refrigeradores, né, que são utilizados aí nas unidades de armazenamento para assegurar. Aqui você vê um profissional recebendo os imunobiológicos e logo ao lado ali tem um freezer, né, de armazenamento, e nós temos dentro da rede de frio todas as recomendações em relação à temperatura, a todo o processo logístico aqui envolvido. Agora que você entendeu o que é a rede de frio, eu trouxe para vocês um exemplo de questão cobrando exatamente este conceito, cobrando o seu conhecimento sobre o que é a rede de frio. Este é apenas um exemplo de questão, mas lá no nosso e-book, como eu falei para vocês, você tem mais de 170 questões para treinar sobre vacinas, então lá você vai ter muito mais questões para treinar sobre este tema, beleza? Então vamos ver aqui essa questão. É uma questão para o cargo de técnico de enfermagem que diz o seguinte: é um sistema amplo que inclui uma estrutura técnico-administrativa orientada pelo Programa Nacional de Imunizações, por meio de normatização, planejamento, avaliação e financiamento, que visa a manutenção adequada do processo logístico para a conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características originais. Para você que é aluno em frente e acabou de assistir essa aula, ficou de graça essa questão, porque a gente acabou de ver que esse conceito aqui está definindo a rede de frio, né, que é essa estrutura técnica administrativa, onde a gente vai ter toda a parte de normatização, planejamento, avaliação e financiamento, buscando garantir ali a manutenção adequada do processo logístico, que é o que a gente chama de cadeia de frio, para assegurar a conservação dos imunobiológicos. Mas se você não é aluno em frente, você não assistiu essa aula, você pode se confundir seriamente aqui nessa questão. E aí nós temos então as opções aqui nas afirmativas. SINAM, não, porque o SINAM é um sistema de informação relacionado à notificação de agravos. O NASF é um programa que está relacionado lá à saúde da família. SISVAN também não tem nada a ver, porque é um sistema relacionado à vigilância alimentar e nutricional. Rede de frio, a gente já sabe que é justamente o gabarito da questão, porque é o conceito, né, que está sendo apresentado aqui. Humaniza-SUS também nada a ver aqui sobre esse conceito, tá, gente? Então, se você sabe o conteúdo, a resposta certa salta aí nos seus olhos. Vamos então entender o conceito de cadeia de frio, que a gente viu que a cadeia de frio é o processo logístico, né, envolvido aqui na vacinação, tá? Então, a cadeia de frio é o processo logístico da rede de frio para a conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário. Inclui as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, assegurando a preservação de suas características originais. Dá uma olhadinha aqui nessas imagens, onde você vê aqui profissionais, né, recebendo, transportando os imunobiológicos. Observe que nessas caixas aqui térmicas, a gente tem, termômetros, a gente tem vários cuidados aqui que os profissionais têm que ter nessas etapas de transporte, garantindo aqui a manutenção da temperatura desses imunobiológicos. Então, no caso das vacinas, a cadeia de frio é essencial para garantir a sua eficácia. As vacinas, elas são feitas de agentes infecciosos que estão vivos ou mortos,
esses agentes infecciosos são atenuados ou inativados para que não causem, né, doença, são utilizados apenas para estimular o sistema imunológico ali a desenvolver anticorpos. Porém, mesmo assim, eles ainda podem ser afetados por mudanças de temperatura. Então, se uma vacina for exposta ali a temperaturas muito altas ou muito baixas, ela pode perder a sua potência e não ser eficaz na prevenção de doenças. As vacinas são geralmente armazenadas em temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Então, geralmente, a temperatura de armazenamento das vacinas fica entre 2 e 8 graus Celsius positivos, tá? Positivos. Mas a gente tem também algumas outras vacinas que são mantidas em temperaturas mais baixas, como 18 graus negativos. E toda essa questão de qual temperatura vai ser utilizada, isso a gente vai ter dentro dessa cadeia de frio, tá? E a cadeia de frio, ela envolve várias etapas, né? A gente tem aqui a produção, as vacinas são produzidas em condições controladas de temperatura. A gente tem também o armazenamento, então as vacinas, depois de serem produzidas, são armazenadas em condições controladas de temperatura antes de serem distribuídas. A gente tem a questão do transporte, as vacinas são transportadas também em condições controladas de temperatura, como você vê aí nas imagens. A gente tem a distribuição, as vacinas são distribuídas também em condições controladas de temperatura. Então a cadeia de frio é um processo complexo, né, que requer um alto nível aqui de controle dessa temperatura. É importante que todas as etapas da cadeia de frio sejam seguidas cuidadosamente para garantir a eficácia das vacinas. No Brasil, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, é responsável pela gestão dessa cadeia de frio. O PNI conta com uma rede de unidades de armazenamento e distribuição que garantem que as vacinas sejam armazenadas e distribuídas aí em condições adequadas. Quando a gente fala de distribuição de imunobiológicos, a gente precisa entender o que acontece, né, em cada instância ali até chegar na sala de vacina de fato, tá? Então a estrutura da rede de frio, ela perpassa todas as 3 esferas de gestão. A gente vai ter instâncias com fluxo de armazenamento e distribuição. O sistema é composto por instâncias nacional, estadual, regional, conforme a estrutura do estado, municipal e também a instância local. E em cada uma dessas instâncias nós vamos ter ações específicas sendo realizadas. A instância aqui nacional é representada pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização. Então é a esfera máxima que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter aqui a unidade gestora e a estrutura técnico-administrativa da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Essa instância nacional, ela é responsável pelas atividades de interlocução com as instâncias. Aqui a gente vai ter também as ações relativas ao funcionamento da rede de frio e a sua normatização. A gente vai ter aqui o planejamento das aquisições das vacinas, pela distribuição e acompanhamento sistemático aqui da qualidade dos imunobiológicos. A gente vai ter o acompanhamento da avaliação da situação epidemiológica das doenças, a atualização dos calendários de vacinação nacional, a gente vai ter a elaboração das normas técnico-científicas, a definição das estratégias de vacinação e de vigilância dos eventos adversos, a gestão dos sistemas de informação e as rotinas administrativas, entre várias outras ações. Então, a instância nacional, ela está mais relacionada à parte de gestão, né, de organização de todo o sistema aqui da rede de frio. Na instância estadual, a gente vai ter aqui 27 centrais estaduais que estão organizadas aí de armazenamento e distribuição de imunobiológicos. Nessas centrais estaduais, tá? A gente tem 27 centrais estaduais. Nessas 27 centrais estaduais, a gente vai ter câmaras frias positivas, que irão conservar os imunobiológicos na temperatura ideal, que é entre 2 e 8 graus Celsius positivos, mas a gente também vai ter as câmaras negativas, que podem conservar os imunobiológicos em temperaturas negativas de 25 e 15 graus. Essas centrais geralmente são localizadas nas capitais das unidades federadas do Brasil e estão ali sob a responsabilidade técnica das coordenações estaduais de imunização das secretarias estaduais de saúde. Nós temos também a instância regional, que vai ser configurada ali conforme a estrutura do estado. A instância regional incorpora as centrais regionais da rede de frio. Elas são subordinadas, via de regra, às secretarias estaduais de saúde e ocupam uma posição estratégica para distribuir os imunobiológicos para os municípios. Essa instância dispõe de área
para armazenamento dos imunobiológicos geridos ali no âmbito de sua abrangência. Tem almoxarifado para outros insumos, área destinada ao recebimento, à preparação e à distribuição dos imunobiológicos e inclui também a área para grupo gerador, área de acesso aos veículos de carga, além de estrutura apropriada às atividades de apoio administrativo e técnico especializado, logístico e de ensino-pesquisa, quando desejável. Aí nós temos então a instância municipal, que é onde se encontra a Central Municipal da Rede de Frio, incluída ali na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde. As ações da instância municipal são o planejamento integrado e o armazenamento de imunobiológicos recebidos lá da instância estadual ou regional para utilizar na sala de imunização. E aí nós temos então a instância final, que é a instância local, onde estão as salas de imunização ou sala de vacinas e os CRIEs, né, que são os centros de referência em imunobiológicos especiais. Então essa instância aqui ocupa uma posição estratégica na Rede de Frio, porque é nela que a gente vai concretizar a Política Nacional de Imunizações, né? É onde a gente vai ter, de fato, a administração dos imunobiológicos de forma segura, na atenção básica ou assistência, em contato direto ali com o usuário final da cadeia de frio. Então, observe que a sala de imunização, mais conhecida como sala de vacina ou sala de vacinação, representa aqui a instância final, né, da rede de frio. É onde a gente vai ter os procedimentos de vacinação, de rotinas, campanhas, bloqueios, intensificações. Então, em outras palavras, a sala de vacinação é, de fato, onde a população recebe os imunobiológicos presentes aqui na rotina do Programa Nacional de Imunizações. Então, com esse conteúdo, você consegue entender todas as etapas, né, que envolve aqui a logística, né, quando a gente fala de vacinação. Então agora você já sabe tudo sobre rede de frio e cadeia de frio. Na próxima aula sobre esse tema nós vamos falar tudo sobre sala de vacina, vamos entender um pouquinho mais sobre as normas, né, sobre as regras de funcionamento de uma sala de vacinação para você se garantir aí na hora da prova, tá? Esses conteúdos são focados em provas, a gente não tá trazendo aqui treinamento para vacinadores. Se você é vacinador, você vai ter treinamento lá no seu município pela vigilância epidemiológica. Aqui os nossos conteúdos são meramente aplicados aí para provas, tá? A gente foca aqui em provas. Então este é o objetivo dessa aula, que com certeza vai ser um grande diferencial para quem está procurando aí alcançar a tão sonhada aprovação. Como eu falei para você, neste vídeo foi apenas um resumo, uma pequena parte, né, deste conteúdo sobre imunização. Se você quiser estudar esse tema de forma completa, vai para o nosso site e garanta o seu e-book. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e me siga para novas dicas.